Kang, o Conquistador, tá chegando ao MCU e o vilão Pesadelo. Seria essa ligação que a gente precisava entre WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? A série do Loki finalmente chegou ao Disney Plus, então continua nesse vídeo que eu te explico tudo e como essa já pode se tornar a melhor série da Marvel. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV, o programa do Experiência Nerd com a minha opinião sobre os principais temas presentes no mundo do entretenimento. O primeiro episódio de Loki chegou com tudo nessa semana, com grandes surpresas e muitas respostas, revelando dessa vez um vislumbre do multiverso e seres cósmicos que nem imaginávamos, podendo até, como eu disse, se ligar a WandaVision e a continuação de Doutor Estranho. Mas antes da gente entender tudo isso, avalie esse vídeo, manda ver aí no like e se inscreve nesse canal e ativa o sininho para acompanhar essa cobertura com a análise detalhada dos episódios, com repleto de teorias e muito mais. Muito obrigado, vamos lá. Primeiramente, algo que vale e muito a se destacar é o quanto é bom ver o Tom Hiddleston de volta ao papel. Depois de todos esses anos nos filmes, até o seu destino em Vingadores, Guerra Infinita e breve retorno em Vingadores Ultimato, que tem uma ligação direta com a série desde que tivemos aquela deixa da fuga do Loki no filme, o que é finalmente mostrado aqui, mas dessa vez explicando para onde ele foi parar e como ele ter escapado gerou uma quebra na linha do tempo. Logo na abertura temos uma contextualização de todos esses acontecimentos até que chegamos ao núcleo principal do episódio, a TVA, sigla que significa Autoridade de Variância Temporal. Essa organização que eu já expliquei em detalhes nesse vídeo aqui nos cards, que está bem completo e que vocês podem conferir também nas recomendações ao final do vídeo. Resumidamente, para contextualizar, a TVA é responsável por manter o fluxo temporal e tudo isso é muito bem explicado pela mascote da TVA, a Senhorita Minuto. No momento da série que vai para animação, eu gostei demais disso, ficou muito bacana e só me faz pensar o quão longe eles podem ir, inclusive com a série What If, a futura série da Marvel e a primeira que será feita totalmente em animação. Então não poderia estar mais empolgado e agora ainda tivemos os Guardiões do Tempo sendo mostrados e qual a função deles. Que depois de uma guerra que colocava em risco todas as linhas do tempo, fizeram que o multiverso se tornasse uma única linha temporal. E quando surge uma variante dessa própria linha temporal, surge o Nexus, que acaba criando novas linhas temporais, colocando de novo o multiverso em risco. E por isso, então, se justifica como algo tão importante assim o trabalho da TVA. E justamente a direção da Kate Herron e o trabalho do showrunner e principal roteirista Michael Waldron, conhecido por produzir Rick and Morty e escrever Doutor Estranho 2 para Marvel, todos eles se provaram muito eficientes, principalmente quando já explicam desde o princípio o motivo então dos Vingadores não terem sido presos também, assim como Loki foi. Porque como dizem os Vingadores mudando o tempo, eles ainda assim teriam seguido o seu destino, ao contrário do Loki, que estaria indo contra aos acontecimentos previstos pelos Guardiões do Tempo, mesmo que todos os argumentos dele contra a equipe de heróis e a própria TVA faça bastante sentido. E tudo isso é explicado de forma muito interessante e, apesar de parecer complexo, eles conseguem explicar de uma forma simples, quando percebemos que as variantes temporais podem acontecer até mesmo por coisas simples. Atividades como deixar de ir ao trabalho e mais podem fazer que se crie uma nova linha temporal, já que isso, como eu disse, iria contra ao destino que cada ser no universo deve seguir, o que é bem questionável. O próprio Loki questiona isso, quem pode decidir pelos outros, que autoridade os Guardiões do Tempo têm, e todo esse pano de fundo no episódio é muito interessante ver cada visão, a do próprio Loki preso ali e dos agentes da TVA e tudo mais, aquela imagem que eles passam que a gente ainda não tem certeza se é
verdade, se não é, mas de fato é muito interessante pensar nisso tudo. Desde o começo, quando Loki chega na TVA, é muito bom de acompanhar, e todo o visual do ambiente ficou demais, toda a interação que ele tem ali com os agentes da TVA e todo o confronto que ele teve com eles, e principalmente com o Mobius, interpretado pelo Owen Wilson, que está muito bem no papel nesse personagem que também existe nas HQs, e lá é um dos rivais do Quarteto Fantástico, sendo uma criação pelo autor Mark Gruenwald, que também criou os Guardiões do Tempo, e o próprio John Walker, que vimos recentemente na série do Falcão e do Soldado Invernal. O Mobius vem investigando assassinatos dos Homens Minuto, os agentes da TVA que têm viajado pelo tempo para resolver diversos problemas, mas foram aniquilados por essa pessoa misteriosa. E o que justifica o Mobius ter impedido o Loki de ser morto pelos seus crimes temporais é justamente pela identidade de quem está por trás desses assassinatos, porque o assassino seria então uma versão do próprio Loki, com uma passagem pela investigação primeiro em 1549 e 1858, como a gente também já tinha comentado aqui antes, com toda essa possibilidade inclusive de ser uma versão feminina do personagem, vivida pela Sofia Di Martino. E essa teoria faz ainda mais sentido, tanto pelos vazamentos do set, quanto pela presença de diversas versões no tempo do Loki, que já tínhamos visto nos trailers, assim como as participações do Loki em acontecimentos da história do mundo, como o caso do D.B. Cooper, que de fato foi um homem que existiu, mas no MCU eles refizeram muito bem como se o Loki assumisse esse papel naquele curioso caso de sequestro de um avião, depois desse mesmo homem dizer que tinha uma bomba ali e ele acaba fugindo com uma grande quantia de dinheiro. E o melhor é quando o próprio Loki diz que só fez isso porque perdeu uma aposta com o Thor, quem diria? Isso não tinha como a gente prever, mas foi bem inesperado. E assim como viu o passado, o Loki descobriu o seu próprio futuro. E foi muito interessante ver a reação dele sobre o real destino que ele teve a partir do primeiro Vingadores. E é nesse exato momento que temos uma recapitulação de alguns momentos que esse Loki ainda não viveu, mas nós já vimos, como em Thor, o Mundo Sombrio, Thor Ragnarok, e a sua eventual morte pelas mãos do Thanos em Vingadores Guerra Infinita. E todo o impacto que ele tem vendo sua própria morte foi incrível. O Tom Hiddleston mandou muito bem, e tudo isso só contribui para mostrar esse outro lado do Loki, e como ele vai ser ainda mais desenvolvido agora que ele tem sua série, e nos próximos episódios nós vamos acompanhar essa mudança dele, que deve passar de alguém que apenas torna os outros versões melhores deles mesmos para de fato tomar escolhas e seguir por caminhos diferentes, mesmo que ele ainda mantenha aquela essência que tem dentro dele. Em certo momento vemos uma espécie de vitral de igreja com aquele demônio que lembrou a gente lá do Mephisto, e ainda tivemos a citação do Mobius, a divisão de pesadelos da TVA, o que poderia então ser uma referência ao próprio vilão Pesadelo do Doutor Estranho que eu comentei lá na abertura. E claro, não poderíamos deixar de mencionar a presença das Joias do Infinito e a total irrelevância que elas têm no ambiente da TVA. Foi muito impressionante e só demonstra o quão poderoso são esses seres, os Guardiões do Tempo, que eu estou sonhando que sejam mostrados em algum momento, justamente por tomarem conta e terem controle sobre o próprio tempo. E todo esse conceito de explodir a cabeça pode elevar o MCU para um lugar, para um caminho que a gente nem imagina. Loki, desde o seu primeiro episódio, veio para se tornar a melhor série da Marvel. Com certeza tem potencial para isso. E vamos ver se vai se concretizar nos próximos episódios, que assim como esse devem trazer mais ramificações para o multiverso, além de explicações e finalmente pistas sobre o futuro da Marvel a partir de agora. E por último, um detalhe que pode ter passado despercebido foi quando encontraram aquele artefato que na verdade vem do terceiro milênio, e é justamente de onde vem o Kang, o Conquistador, que eu disse lá na abertura, e que já foi confirmado para aparecer lá no terceiro filme do Homem-Formiga em 2023. E não para por aí, temos mais uma referência a ele, querendo ou não, porque não podemos esquecer da presença da personagem da Google Battle Royale, a Ravonna Renslayer, que foi um interesse amoroso do vilão nos quadrinhos. Então tudo dá a entender que seria esse um primeiro indício da chegada
dele ao MCU. E nos resta saber quem será essa nova Loki, qual o real objetivo por trás dessa versão e o destino que o Loki principal vai ter a partir de agora. Mas agora me diz, você curtiu esse episódio? Superou as expectativas? E não deixa de se inscrever nesse canal. Clica agora e ativa as notificações para sempre receber os novos vídeos de Loki do universo Marvel toda semana. E enquanto isso, confira esses novos vídeos que estão aparecendo aí na tela e vão complementar esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.